Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições desse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 12, que tem a sua data para ser ministrada o dia 22 de dezembro de 2024. O tema da lição, a promessa de vida abundante. Texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 18. Introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante, promessa esta que foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo e está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Veremos ainda que a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Cristo e que só é possível desfrutar desta vida, da vida abundante, mediante um relacionamento pessoal com Ele. Primeiro tópico, Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro subtópico, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Encontramos ainda no Evangelho de João declarações feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele diz, eu sou. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E aqui em João capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E esse bom pastor tem relacionamento com as suas ovelhas. Esse bom pastor protege as suas ovelhas. Ele vai à frente delas no caminho para dar livramento a elas, para livrá-las do perigo. Esta é a imagem do bom pastor que nós podemos ver no Evangelho segundo escreveu João. Mas além desta imagem, também no Evangelho segundo escreveu João, nós encontramos Jesus como a porta das ovelhas, conforme está escrito em João capítulo 10, no versículo 7. Vamos ler? Diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Esta porta simboliza o caminho da salvação espiritual. Quem entra por esta porta passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Esta porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem não entrou por esta porta continua em rebelião contra Deus, mas quem entra por esta porta passa a ter um relacionamento ímpar, um relacionamento íntimo com Deus. E isso se torna possível quando se entra por esta porta que é o Senhor Jesus. E tudo que a ovelha precisa após entrar nesta porta, ela encontra em Deus. Por esta razão, Jesus, ele aparece nesse texto como sendo a fonte da verdadeira vida. E vamos aqui repetir então João capítulo 14, versículo 6, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando encontramos
a fonte da verdadeira vida, que é o Senhor Jesus Cristo, passamos a viver de verdade, fazendo bem para a glória de Deus. Jesus é a fonte da verdadeira vida. Segundo subtópico, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, o nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e aqueles que vieram antes dele. E Jesus os identifica como sendo ladrões e salteadores, que vieram para matar, que vieram para destruir. Ao contrário disso, Jesus veio para trazer vida, vida no lugar da morte e vida abundante. Sendo assim, nós podemos fazer também um contraste entre o agir de Deus e o plano de Satanás, nosso inimigo espiritual, e seus demônios contra a humanidade. Satanás e seus demônios querem matar o homem tanto fisicamente quanto espiritualmente. Querem matar os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos projetos. Satanás e seus demônios querem destruir por completo a humanidade. Mas Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo nós fomos vivificados, porque Deus, nele, em Cristo, nos devolveu a vida. Veja o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que por intermédio do Senhor Jesus Cristo, Ele, Deus, nos devolveu a vida e também nos amou. Veja o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas além de nos devolver a vida e de provar o seu amor para conosco por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, por intermédio de Jesus, Deus também nos perdoou. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 13 e 14, diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Mas além de perdoar-nos, ele apagou os nossos pecados. É o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Assim Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, nos devolveu a vida, provou o seu amor para conosco, nos salvou, nos perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que somente Deus pode nos dar e mediante a sua graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. A graça e o favor imerecido de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro subtópico, a fonte de amor. No versículo 14 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus está dizendo que conhece profundamente cada uma de suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E ele ama tanto as suas ovelhas que ele entrega a sua vida por elas. É o que está escrito também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 15, onde Jesus diz: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Um amor ágape, que não quer nada em troca, um amor sacrificial. Jesus é a fonte de amor. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante.
Segundo tópico, a vida abundante. Primeiro subtópico, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento estabelecido com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante mencionada pelo nosso Senhor em João 10, versículo 10. Nós temos esta autoridade para falar acerca do significado do que é a vida abundante, porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor, nós passamos a viver diariamente, na prática, essa vida abundante, esta vida que preenche todas as lacunas, todas as esferas do corpo, da alma e do espírito. Então, o que é? Qual a definição que traz aqui o comentarista pastor Elinaldo Renovato com respeito à vida abundante? Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se fez novo e se torna em autêntica novidade de vida. Podemos aqui ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vida abundante é viver em novidade de vida. Vida abundante não significa ter riqueza material. Vida abundante está relacionada a riquezas espirituais. Alguém pode morar em um lugar bem simples e viver uma vida abundante porque recebeu Jesus como Senhor. Então, resumindo, vida abundante é a vida em Cristo Jesus. Segundo subtópico, a vida abundante também influencia a família. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, o apóstolo Paulo está dando uma resposta a uma pergunta feita por um carcereiro. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas estavam presos, haviam recebido muitos açoites. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a orar e a cantar hinos a Deus. E de repente há um grande terremoto na prisão, as portas são abertas, as algemas são partidas, e o carcereiro, acordando e vendo o que estava acontecendo, ele pega de sua espada e intenta tirar sua própria vida. O apóstolo Paulo então grita, a Bíblia diz que ele clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas e fez a pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo então responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então podemos ver que a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. Assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Agora eu quero aqui abrir um parênteses. Esta promessa de vida abundante é uma promessa que não é incondicional, ela é uma promessa condicional. Qual é a condição para ter vida abundante? Receber Jesus como Senhor. Esta vida abundante, ela influencia a família. Quando um membro da família recebe Jesus, a família não é cristã, a vida deste homem que recebeu a Jesus é transformada de tal maneira, ele passa a viver em novidade de vida, que isso influencia toda a família. E todos certamente começam a observar a mudança de vida que aquela pessoa passa a ter. E isso influencia a família, sim. Mas para que o pai que não é cristão, para que a mãe que não é cristã, para que o filho que não é cristão, para que o irmão que não é cristão venha a ter esta vida abundante, ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é uma promessa condicional. A boa notícia é que Jesus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, a porta está aberta. Basta aceitar Jesus como Senhor para começar a ter essa vida abundante.
Terceiro subtópico, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais pleno com o Senhor Jesus Cristo e, por isso, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus ou paz com Deus, que só pode ser adquirida por meio do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que ainda não receberam Jesus encontram-se ainda em rebelião contra Deus, mas aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador passam a ter paz com Deus. É o que nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz com Deus se adquire por meio do Senhor Jesus. E uma vez tendo a paz com Deus, nós passamos também a ter paz de Deus. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. É a paz que Jesus disse, e está registrado em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz, a paz de Deus, que só pode ser adquirida por aqueles que têm paz com Deus, nos traz tranquilidade para tomar decisões corretas, mesmo em momentos de adversidade. Mas, além dessa bênção espiritual, que é a paz em Deus ou paz com Deus, nós temos a prática do amor como uma bênção também proveniente da vida abundante, e nós temos também uma vida de unidade. Nós temos uma vida em união, conforme está escrito no Salmo 133, no versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentidos de outrora. Antes de aceitarmos a Cristo, nós vivíamos em delitos e pecados. Tínhamos uma vida vazia, uma vida sem sentido. Mas quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. E tendo a paz com Deus, nós passamos a ter a paz de Deus, passamos a ter união com os irmãos, passamos a praticar o amor, a ter o cultivo da paciência e a viver na perseverança. Então, nós temos as bênçãos provenientes de uma vida abundante em Cristo. Terceiro tópico, o que identifica a vida abundante? Primeiro subtópico, a alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, diz: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 8, no versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então podemos dizer que a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus, de quem vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde fala acerca do fruto do Espírito. Ali nós vemos 9 virtudes. E a alegria, que é o gozo, é a segunda virtude citada pelo apóstolo Paulo. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Segundo subtópico, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência de Deus acerca de tudo que acontece em nossa vida. Vimos na lição anterior sobre a promessa de provisão que Deus nos provê todas as coisas. Ele nos provê o alimento diário. Por isso precisamos agradecer a Deus por tudo. E quem vive em uma vida abundante não vive na murmuração. Não tem espaço para murmuração na vida abundante, e sim de gratidão. Veja que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nós nos sentimos satisfeitos, plenos. Demos sempre graças a Deus por tudo. Precisamos dar sempre graças a Deus por tudo. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 20. Veja o que diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos viver a vida abundante, dando graças a Deus por tudo. A gratidão, portanto, é uma virtude que identifica uma vida abundante. Terceiro subtópico: vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, vivemos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Então, para vivermos uma vida plena, uma vida abundante, precisamos estar cheios do Espírito Santo e andar nele, porque andando em Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se andamos em Espírito, nós também devemos viver em Espírito. Veja o que diz Gálatas ainda no capítulo 5, no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E algo muito interessante que precisamos pontuar é que um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Precisamos orar, precisamos perseverar em oração para termos uma vida cheia do Espírito. Perseverar em oração, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, também diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Devemos sempre ter ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e nos ajude com a sua oração. Assista aos hinos sugeridos das lições, a lição anterior, e Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida.